Olá pessoal, hoje uma aula bem diferente por conta do coronavírus, uma pandemia que afeta o nosso planeta. Bom, falamos sobre a teoria da história da arte, né? Falamos sobre 3 movimentos artísticos, o Renascimento, depois voltamos para o Bizantino e finalizamos no Barroco, né? Então vamos seguir assim nesse vídeo. Bem, o Renascimento ele vem da ideia, né, de renascer, de recriar, de reviver uma arte. Essa arte seria a arte bizantina, a arte clássica, o gótico. O Renascimento ele surge na Itália de 1300 a 1600. Ele é separado, ele é dividido em 3 fases, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Inclusive, essas fases foram o nosso subtítulo da primeira aula, né, sobre o Renascimento italiano. Como que é reviver, recriar essa arte bizantina, gótica? Bom, a arte gótica, como vimos, ela é voltada a Deus, né? Sempre temos o Pantocrator, né? Aqui é Jesus com a mão direita fazendo o anagrama e com a esquerda segurando o Evangelho. Então é uma arte voltada para a divindade, para Deus, teocrática, teocêntrica. Então esse nome é Pantocrator, né? Nós vimos no Bizantino. É uma arte bidimensional, as pinturas eram bidimensionais, sempre voltadas à divindade, eram na vertical para elevar o seu olhar aos céus, enfim, não é o objeto da nossa conversa hoje, é o Renascimento. Bem, o Renascimento ele vai reconstruir tudo isso. Como? Primeiro, temos o Trecento, em 1300. No Trecento temos 2 grandes pintores, Giotto e Duccio. Né? Nas pinturas de Giotto e Duccio também, a gente já pode ver uma certa perspectiva. A imagem não é mais bidimensional, ela começa a ficar mais tridimensional, por conta do fundo. Outra coisa interessante, outra característica importante que surge nesse período é o antropocentrismo. Deus não está mais no centro da discussão, agora o homem está no centro da discussão. Então isso é o antropocentrismo. Bem, como eu disse, a gente vai arranhar a casca do ovo hoje, vai ser um vídeo bem superficial com relação a esse tema, porque temos que acelerar. Enfim, então podemos ver que Duccio e Giotto foram 2 grandes pintores desse período do Trecento, do Renascimento italiano, que modificaram a estética da arte. Claro, há consequências, né? Você mudar uma ideologia de uma nação traz confusões, perigos. Então muitos pintores, escultores, filósofos, teósofos foram perseguidos pela igreja, queimados, enfim. Acontece nesse meio tempo, entre o Trecento e o Quattrocento, a peste negra na Europa, uma pandemia, né, novamente. Então vai dizimar boa parte daquela civilização, né, daquele povo, dos europeus. Então, o que as pessoas pensarão? Deixamos Deus de lado, né? Colocamos o homem no centro da conversa, no centro de tudo. Então, culpa nossa, né? Deus está nos castigando. Então, teremos um vazio artístico de 50 anos. Bom, vamos para o Quattrocento. O Quattrocento ele surge em Florença, né? O Trecento surgiu em Siena. Siena era uma cidade muito rica da Itália, muito poderosa e de muita fé, né? De muita fé cristã. Por isso o Renascimento surgiu lá, porque estamos falando aqui sobre uma arte sacra, uma arte sacramentina, voltada à divindade. Então o Quattrocento ele vai para Florença. Eram cidades rivais, no entanto Florença ela tinha
ligações com os grandes rios da Itália. Então era uma cidade mais poderosa, ela ficou mais forte. Então aí temos a primeira Santíssima Trindade, com Brunelleschi, o arquiteto, o mestre, Donatello, o escultor, e Masaccio, o pintor. Então a pintura vai ficar muito mais voltada para o naturalismo, muito mais voltada para o real, por conta da arquitetura de Brunelleschi, por conta da escultura de Donatello, colocados na pintura de Masaccio. Então aí a arte ela vai ficar muito mais voltada para o real, para o naturalismo. Então temos aí outra característica do Renascimento, ser fiel à natureza. Isso já mostrava nas pinturas de Giotto, por exemplo, quando ele pinta a mosca num quadro, justamente para o espectador espantá-la. E surge nesse período, no Quattrocento, o retrato. O retrato, ele é você pegar uma imagem de um mecena, por exemplo, e pintá-la, né? Por exemplo, pensem na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? Justamente isso, pegar um papa, um cardeal, um sacerdote, um mecena e pintá-lo. Então surge aí o retrato, né? Os mecenas eram poderosíssimos e começaram a bancar os artistas nesse período do Quattrocento. Então, no Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, temos duas características que não tínhamos antes, que são a primeira vez que se retrata a mitologia grega numa tela. O segundo é a questão do primeiro nu frontal feminino na história da arte. Nesse quadro, então, temos várias características do que vimos até aqui. A questão da perspectiva, a questão do naturalismo, com as curvas da Vênus, né, lembrando uma escultura de Donatello, o antropocentrismo, né, enfim. Vamos adiantar um pouco e ir até o Cinquecento ou Cinquecento. Temos aqui a segunda Santíssima Trindade, com Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Outra característica importante vai surgir aqui, principalmente com Leonardo da Vinci, que é o sfumato, com S. Sfumato é a ideia de deixar a imagem esfumada, né, do italiano fumaça. A gente viu em alguns trabalhos práticos, né, quando a gente desenha e faz com esfuminho um sombreamento, né? Então há uma diferença de tonalidade entre claro e escuro, e isso através desse trabalho mais esfumado, né? Conhecido como esfumato. Bom, essa Santíssima Trindade também vai nos dar outra característica muito importante, que é a grandeza. Tudo aqui vai ser enorme. Você pega Davi de Michelangelo, tem 5,17 metros, né, em Florença, né? A Capela Sistina pintada por Michelangelo também é enorme, né? A fachada, o altar, o teto todo pintado. Depois a gente volta a falar sobre a Capela Sistina. O quarto papal pintado por Rafael Sanzio, né? A parede, uma das paredes que a gente pode até conversar, como a Escola de Atenas, pintada por Rafael Sanzio também. Então, e as coisas começam a ficar muito mais científicas também, com os trabalhos de Leonardo da Vinci, por exemplo, ele projetando o avião, né, coisas do tipo, roupa de mergulho, enfim, dissecando cadáveres. Depois a gente fala especificamente sobre cada um deles. No Trecento, no Quattrocento, que aconteceu em Siena, depois Florença. Agora temos o Renascimento Cinquecento em Roma. Roma vai perceber, a igreja vai perceber que é algo extremamente rentável e bem aceito para aquela sociedade da Itália, né? Lembrando que as cidades eram cidades-estados naquele período. Então todos os artistas começam a ir para Roma,
o trabalho volta-se para a cidade de Roma, né? A gente pode ver isso até no trabalho de Caravaggio, mas futuramente no Barroco, né? Onde boa parte da vida dele é passada justamente em Roma. Para a gente finalizar, falaríamos sobre Veneza, o Renascimento em Veneza, e depois voltaríamos para o Bizantino. Falaríamos sobre as características do Bizantino com relação às características do Renascimento, né? Então, só para lembrar, as grandes características do Renascimento são perspectiva, o naturalismo, o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, a grandeza, lembra-se da Capela Sistina, de Davi de Michelangelo, do quarto papal, para Rafael Sanzio. Temos também o sfumato, que é uma importante característica do Renascimento. Enfim, voltaremos a falar sobre artes, sobre a história da arte, e tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.